E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem na maneira do possível, não é mesmo? Lua cheia se aproximando, uma lua cheia importante, muito forte a energia que já estamos sentindo, e é uma energia de enxergar o que precisa ser enxergado. Enxergar tudo que estava debaixo do tapete ou que a gente coloca para depois. Amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, ou viver naquela negação de não tô vendo, não tô enxergando, não tá acontecendo absolutamente nada. E essa lua, ela vai iluminar todas essas áreas que estavam ocultas, escondidas, né? Mal resolvidas, e vai obrigar cada um de nós a enxergar, a resolver, a lidar com todas essas questões. Então, a dica que eu dou, né? A dica que eu dou. Existem dois tipos de pessoa na vida. Aquela que olha para situações de conflito, de problema, as situações que se apresentam e fala: qual é a prioridade? Qual é a prioridade? O que eu vou resolver primeiro? O que cabe a mim resolver e como eu vou resolver? E existe aquele outro tipo de pessoa que finge que o problema não é dele, que a vida não é dele, e simplesmente não faz absolutamente nada. Espera que o outro resolva, que o outro faça, porque se coloca como incapaz, como uma vítima da circunstância, da vida, ou eu sou incapaz de resolver, eu não sei, mas não é que não sabe, é isso que me deixa com mais raiva, não é que não sabe, é que não quer. Mas não tem culhão para falar: eu não quero resolver, eu não quero fazer. Aí vem com esse papinho idiota de: ai, mas eu não sei, ai, porque sempre tem um mais para justificar o injustificável, para explicar o inexplicável. Sabe, pessoal, tem certas coisas na vida que somos nós que temos que resolver, que somos nós que temos que fazer, que somos nós que temos que se posicionar. Por pior que seja a situação, por pior que seja a situação que está se apresentando na sua frente, é você que tem que lidar com ela. E esse eclipse de amanhã, né? Ele vai exigir que você seja sincero com os seus sentimentos, com as suas emoções, e dê nome aos bois. O que eu estou sentindo? Eu hoje, eu tô sentindo raiva. Eu hoje tô sentindo raiva. Eu hoje, nas minhas orações, na minha vela acesa, firmada, eu estou pedindo que Deus me dê sabedoria, que Deus me livre dessas pessoas que querem me usar como muleta, que querem me usar como bode expiatório, porque não querem assumir a responsabilidade das suas vidas, que não querem fazer por si próprias. E do mesmo jeito que eu tenho 2 pernas, 2 braços e um cérebro, e quando eu preciso, eu que me vire, eu que faça, eu que resolva, eu que aprenda, eu que erga as manguinhas e dê conta. E se eu dou conta,
Se eu tenho que fazer sozinha, por que as pessoas ao meu redor não fazem? O que é da alçada delas fazer? Eu não quero mais passar vergonha de chegar lá no balcão e falar assim, então aconteceu isso, você pode dar uma verificada? Ah, então, dia 23 de setembro, a pessoa não fez, a pessoa não respondeu, a pessoa não deu continuidade. E aí você fica com aquela cara de trouxa, imbecil, passando vergonha. E se a pessoa não quer, eu tenho que aceitar que ela não quer. Porque a vida é dela, o futuro é dela, as consequências do que vier é dela. Eu tenho que canalizar a minha energia, a minha força para a minha vida, para resolver a minha vida, para dar conta das minhas questões. Porque eu não posso carregar o mundo nas costas, porque eu não quero carregar o mundo nas costas, porque eu não quero ser bode expiatório, eu não quero ser muleta, eu não quero fazer, falar e resolver a vida dos outros. Então a minha vela firmada hoje é para que Deus dê a cada um as respostas que cada um precisa. Que Deus dê a consequência que cada um precisa dos seus atos, das suas atitudes, das suas escolhas. E que me livre, Senhor, me livre de ser bode expiatório de alguém. Que me livre de ser a muleta de alguém. Porque eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais viver nessa situação. Eu não quero mais fazer esse papel de muleta, de bode expiatório. Então eu tenho que me posicionar e falar, basta, basta. Essa lua cheia está conversando comigo, Raquel Muniz, desta forma. Basta de ser idiota. Basta de cuidar da vida dos outros. Basta de carregar a pessoa nas costas. Que cada um faça conforme as suas escolhas, os seus desejos. Cada um viva a sua vida e faça por si próprio. Então, o recado de hoje é uma semana intensa. É uma semana com uma força de Áries, que é uma força que te impulsiona para ação, para o fazer, para o resolver, para a proatividade. Mas também traz aquele alerta de dose, porque para virar uma discussão, para virar uma violência, para virar algo, é 1 minuto, é pólvora, explode, pega fogo, consome muito rápido. Mas isso é bom, porque algumas pessoas precisam de um choque de realidade. Algumas pessoas precisam que a situação exploda mesmo. Que exploda, que pegue fogo para se posicionar, para ter uma reação, para ter uma atitude, para cair em si. Porque a vida tá facinha demais, porque a vida tá tranquila demais. Porque precisa cair na real, precisa acordar para a realidade, precisa assumir essa responsabilidade que eu tô falando, de vamos olhar para cada um a sua própria vida e assumir a responsabilidade. Eu não tô falando para olhar para trás e falar do passado, porque o passado não existe mais, o passado já foi. As coisas que você fez ou não fez, falou, não falou, resolveu, não resolveu, ficou lá no passado. O que você está vivendo hoje são as consequências dele. E aí eu volto a dizer, existem 2 tipos de pessoa. A que vai resolver, se comprometer e falar, então, eu era aquela pessoa, eu tinha aquela cabeça e aquela hora eu fiz o melhor que eu consegui. Eu lidei com a situação do melhor jeito que eu consegui lidar. E tá tudo bem, porque eu não vou me cobrar. Eu não vou ser a louca que vou ficar, ai, mas por quê? O que foi que aconteceu? Mas por que aconteceu assim? Você não vai resolver nada, você só vai criar mais um problema. Olha para a situação de hoje e fala,
o que cabe a mim resolver. Como eu resolvo isso? Ou não é você que tem que resolver. Você tá invadindo a vida do outro, o problema do outro. É o outro que tem que resolver. Então deixa a pessoa se virar. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar do que cabe a você fazer. Você resolver, você dar conta. Talvez seja isso que a vida tá ensinando. Da mesma forma que tá ensinando pra mim. Por pior que doa. Gente, eu não tô falando que isso é fácil. Não tô falando que isso é fácil. Isso é dificílimo. Porque foi nos ensinado muitas culpas, muitos pesos. Ai, porque você tem que fazer, porque você só toma no cu. Você fica sobrecarregada. Você se sente culpada. Você se mata pelo outro, para fazer pro outro, para agradar o outro, para ocupar um lugar na vida do outro, no coração do outro, para agradar o outro, para resolver a vida do outro, para fazer pelo outro. Você tá carregando um monte de outro no meio das costas e você se perde da sua vida. Você se esquece de você. Você esquece do que você veio fazer nesse mundo. Você se esquece de você, da sua vida, das suas prioridades, do que você gosta, porque você não coloca limite nas situações, porque eu tenho que ser a boazinha, porque eu tenho que ser o cordeirinho, eu tenho que ser a mansa, eu tenho que ter paciência, eu tenho que falar amém, eu tenho que agradar. Tem que agradar nada, porque quando você tá lá sentada no banquinho da terapia, no banquinho do psiquiatra, e você explana a sua vida, a outra pessoa que tem o ouvido treinado vai falar: então, querida, mas peraí, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que te disse que você tem que ser boazinha? Quem é que disse que você tem que ter paciência com quem fode com a tua vida? Quem é que disse que você tem que carregar as pessoas nas costas? Quem é que disse que você tem que ser o bode expiatório? Quem é que disse que você tem que ser a lata de lixo, onde a pessoa vai lá e joga e vomita e joga toda a podridão dela em cima de você? Quem é que disse que você tem que se prestar esse papel? Quem foi que disse? Quem foi que falou que isso é certo? Que isso é bom? Porque vai trazer frustração, porque você nunca vai agradar essas pessoas. Nunca vai tá bom, nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai ser xingada, humilhada, maltratada. A culpa vai ser sempre sua. Você vai acabar louca, doente, frustrada, sem energia, porque você acolheu. Porque você acolheu essa culpa, essa responsabilidade. Então, o que eu quero dizer é que essa lua cheia, ela fala assim para você olhar questões do passado, como você foi criado, a criança ferida, a criança machucada, a criança que teve que crescer, assumir responsabilidades, cuidar de adulto marmanjão, prever como é que tava o clima para não apanhar, para não ser espancada, para não sofrer N agressões psicológicas. Esses traumas têm que ser tratados hoje, por você que é adulto hoje. Então, o olhar o passado, compreender o passado e modificar quem você é, o modo como você age, o modo como você vive, as coisas que você aceita, as coisas que você tolera, para você modificar o seu futuro, para você modificar a sua realidade. Porque as coisas, elas só vão mudar quando você mudar. E eu não estou falando que isso é fácil. Eu não estou falando que isso é mágico de um dia para o outro.
Mas se demorou 10 anos para você se enfiar nesse buraco que você se enfiou, nessa merda de vida que você vive, com essa merda de seres humanos que você convive, você vai precisar de um tempo para sair desse buraco, começar a pôr limite, começar a pôr os pingos nos is e falar não mais. Não mais. Eu não tenho o que? Nada. Eu não tenho o que? Nada. Eu não quero, eu não aceito ser tratada dessa forma, não aceito a sua verbalização porque não é correto, não é como eu vejo, não é como eu sinto, não é problema meu, você que resolva, não vou fazer, não quero, não posso, e sem dar satisfação. Simplesmente não é não. E não precisa se explicar. Não precisa se explicar. Porque as pessoas não se explicam. E quem sair da sua vida é gratidão. Vá com Deus. Obrigada. Pode ir embora. Que fique na minha vida só o que for verdadeiro. Que fique na minha vida aquelas pessoas que são companheiras, o companheirismo, o vamos dar as mãos e seguir juntas, e não ser o bode expiatório onde depositam coisas em cima de você e você tá sozinha. Você não tá com uma galera, você tá sozinha. Você acha que você tem alguém do seu lado. Você acha que você tem amigos, que você tem família, que você tem pessoas que te respeitam, que te valorizam, que honram quem você é? Não tem! Você tá sozinha. Porque na hora do vamos ver, na hora que você precisa, na hora que a dor de barriga dá em você, cadê essas pessoas? Ai, porque eu tenho problema, ai, porque eu tenho vida, ai, porque eu tenho não sei o quê, e você sempre fica de stand-by. Você sempre tá sozinha. É você que tem que resolver. Cadê essas pessoas? Cadê os sanguessugas? Que na hora que tá tudo bem, que você abaixa a cabeça e fala, não, eu faço, não, eu resolvo, não, eu dou conta. Enquanto você tá provendo, tá tudo bem. Mas quando é você que precisa, cadê essas pessoas? Cadê, gente? Cadê? Quando é a sua vez de receber? Quando é você que precisa? Quando é você que pede? Então, a lua cheia tá pedindo autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade de enxergar, compreender e ter ações para resolver, para colocar limite, para resolver, para cortar de vez, para sair desse ciclo repetitivo, para modificar. É isso que essa lua vai exigir de nós. Não é fácil. Não é fácil. É um caminho que exige muito comprometimento com você. A autodescoberta de quem você é, das coisas que são importantes para você, da cura, da autocura, do processo de se resgatar, de se redescobrir, de ter culhão de finalizar ciclos e culhão de escolher qual vai ser meu novo ciclo. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu me proponho a fazer, para fazer. Mas isso precisa de escolha. Eu preciso escolher, eu preciso me posicionar, eu preciso tomar uma decisão para depois seguir para o próximo passo.
com fé em você. Porque eu comecei esse vídeo falando daquelas pessoas que não se comprometem, porque não querem. E o que tá atrás desse eu não quero resolver? O que tá por trás desse eu não quero resolver? Isso precisa de muita força e coragem para enxergar as fragilidades, as limitações, os medos. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo falar? Por que eu não consigo me posicionar? Por que eu não consigo pôr o ponto final no que me adoece, no que me esgota, no que eu reclamo todos os dias? Por que eu tô presa nessa situação? Por quê? Precisa ter muita coragem para fazer essa pergunta. Porque a resposta vem. Mas o que você vai fazer com essa resposta? Você quer escutar a resposta? Ou você só quer fazer perguntas ao vento? É sobre isso que essa lua vai falar. É sobre isso que essa lua vai falar. Você está preparado para enxergar a sua sombra? Para enxergar tudo aquilo que você se negou a enxergar até hoje? Tudo aquilo que você colocou em stand-by? E depois eu vejo, depois eu resolvo, depois. E joga para debaixo do tapete? Chegou a hora. Não dá mais. Vai ter que levantar, vai ter que acender a luz, vai ter que olhar. Porque se você não olhar por bem, você vai olhar por mal. Porque a vida vai trazer isso para você. Porque chegou a hora de se posicionar. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para fingir que não tá doendo, que não tá sentindo, que não tá se importando, que aquilo não tá incomodando. Não dá mais. Não dá mais. Vai ser uma lua tão brilhante, tão cheia, tão iluminada, tão potente, que é como se fosse um holofote nos teus olhos. Você vai ver. Você vai ver tanto que vai até te cegar de tanto que você vai enxergar. Vai incomodar. Não vai ter como você falar que não viu, que não sentiu, que aquilo não te pegou. Recado é esse, recado foi dado. Era isso que eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. E eu desejo realmente de coração que vocês tenham muita força interna, muita resiliência para vivenciar esse eclipse, para vivenciar essa lua cheia, né? Essa lua cheia em Áries. E enxergar o que precisa ser enxergado com coragem. Com coragem. De dar conta. Eu dou conta. Não, dessa vez eu vou resolver. Dessa vez eu vou me posicionar. E se posicionem mesmo. Porque a gente tá falando da coisa mais importante, que é a vida de vocês. O tempo não volta. A ampulheta, ela tá correndo, o tempo tá correndo e esse tempo não volta. Esse tempo nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai viver o que você tá vivendo hoje. Eu te passo o meu telefone, Sassá, pelo direct. Me manda uma mensagem que eu te passo o número do WhatsApp para atendimento, tá? Manda no privado que eu te envio o número do meu WhatsApp. É isso. O tempo, ele é uma coisa muito preciosa. Eu acho que a gente devia dar mais valor a cada minuto do nosso dia. Dar valor ao que nós estamos vivendo e as oportunidades que nós temos de se reconciliar com nós mesmos, com a nossa vida, com os nossos sonhos, com as nossas metas, com as nossas necessidades, com o nosso corpo, com a nossa saúde física e mental, porque esse tempo, ele é muito precioso e esse tempo nunca mais vai voltar.
Você nunca mais vai ser quem é você hoje. Você nunca mais vai viver esse momento que você está vivendo hoje. Você pode viver uma coisa similar, uma coisa parecida, mas quem é você hoje, agora, nesse minuto, nunca mais. O rio, ele passa, ele corre, ele não para. E ele nunca é igual daqui um minuto. Ele já está em outro lugar, com outro fluxo, com outra intensidade, percorrendo outros caminhos. Ele nunca é igual, porque ele é um rio e as águas estão fluindo, andando, não é uma água parada. A intensidade muda, o ritmo muda, a fluidez muda. Seja como as águas de um rio. Esteja em movimento, ande, resolva, faça, se posicione, se comprometa com você, porque amanhã pode não chegar. Amanhã a gente pode não estar aqui. Amanhã as coisas que você dá valor e que você se apega com tanta força pode não estar mais, porque coisas vêm e vão. Coisas são objetos. Nem esse corpo te pertence. Ele foi emprestado a você para você ter uma experiência corpórea neste planeta, neste tempo de transição planetária. Você está aqui para aprender alguma coisa. Não perca o seu precioso tempo com uma ilusão de que você controla. Você não controla o batimento cardíaco. Você não controla a sua respiração. Você não controla o fluxo do seu sangue, os batimentos do seu coração, a oxigenação, os movimentos peristálticos que o seu corpo faz. Eu vou responder, Sassá, não se preocupa. Você tem que se comprometer com você, porque coisas são passageiras. Essa roupa hoje eu tô vestindo, amanhã ela pode rasgar e eu vou ser obrigada a vestir outra coisa. Esse óculos aqui, ele tá me servindo agora, mas amanhã esse óculos pode estar quebrado. O meu grau pode aumentar ou diminuir e eu vou ter que ir no médico fazer outro. Nada é para sempre, nada é para sempre. Eu não possuo nada, então para que ter controle? Para que ter apego? Se tudo se transforma, a natureza nos ensina isso, tudo se transforma. Tudo tem uma outra finalidade, tudo se transforma. E estamos num período que está pedindo transformações internas. Se transforme, evolua, desapegue, vive o hoje, resolve hoje, fala hoje, mude hoje, assuma quem você é hoje, assuma os seus sentimentos, as suas dores, as suas sombras. Se enxergue, compreenda o mundo à sua volta. E se posicione hoje, porque amanhã pode não chegar. Amanhã a gente pode não estar aqui. Amanhã aquela pessoa que você quer não está aqui. Amanhã essa casa que você tem tanto apego, pode acontecer um terremoto, pode cair um avião, pode tantas coisas e pode destruir essa casa pode não existir do jeito que você imagina que ela existe ou do jeito que você quer que ela esteja. Nada é para sempre. É isso que eu estou tentando dar exemplos. Não se apegue a coisas passageiras, porque tudo muda, tudo se transforma. Hoje você tem, amanhã você não tem. Amanhã tudo muda. E aí? Não se apegue a coisas que são passageiras, coisas que você não tem controle, que não é para ter apego. O mais sábio
É aquele que fala, eu não sei tudo, eu vou estudar, eu vou procurar resposta, eu vou procurar um aprendizado mais moderno, mais atualizado. A própria ciência tá aí para nos mostrar que antigamente tinha coisa que não tinha diagnóstico, que não tinha cura, mas tudo evolui. Hoje nós temos impressão digital, nós temos DNA, nós temos várias coisas que solucionam crimes de 20, 30 anos atrás. Nós temos aí cura para diversas doenças, coisas mais evoluídas para os tempos atuais. Porque tudo se transforma, o saber se transforma, o conhecimento se transforma, as teorias se transformam. E a gente também precisa se transformar. A gente também precisa acolher as nossas sombras, as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos e enxergar isso com olhos de o que isso quer me ensinar, o que isso quer me mostrar, por que eu travo, por que eu não vou para frente, o que isso quer dizer, o que eu tenho que lidar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer para sair disso. Para me tornar uma pessoa forte, corajosa, responsável por mim, para dar os passos que eu preciso dar. E assumir a sua vida, o controle da sua vida, o controle das suas emoções. Tem gente que não sabe nomear o que tá sentindo. Tem gente que não nomeia. Ai, porque eu tô, tá o quê? Dê nome aos bois. Fale, nomeie. Eu tô com raiva. Ótimo! É muito saudável tá com raiva. Então vamos lá, tá com raiva do quê? De quem? De qual situação te deixou com raiva? Isso tá mexendo aonde? Você tá sentindo aonde no seu corpo a raiva? Porque diga-me onde dói e eu te direi por quê. Essa lua cheia é isso. Ela vai revelar, ela vai mostrar, ela vai enaltecer o que precisa ser mostrado, o que precisa ser visto, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser acolhido, o que precisa de um posicionamento. Não dá mais para fugir. Não dá mais para dizer não vi, não sabia, ai, não é comigo. E eu já tô ficando repetitiva e eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo e que vocês levem isso como palavras de incentivo. Você não está sozinho. Estamos aqui para se apoiar, para crescer junto, para evoluir junto, para assumir que sozinhos não damos conta, que é importante pedir ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu aceito ajuda e falar qual é a ajuda que você precisa. Você precisa do quê? Qual é a sua necessidade agora, hoje? Porque as pessoas não têm bola de cristal. O seu silêncio, a sua cara fechada, não ajuda em nada. As pessoas não entendem. O seu óbvio não é óbvio para mim. O seu silêncio é uma agressão para você, porque eu não sou obrigada a adivinhar o que você quer, o que você precisa, o que você está sentindo, como você está enxergando essa situação. Então, abra sua boca, se comunique, fale de uma forma clara, objetiva, concreta. Eu preciso eu quero ajuda para, eu estou me sentindo. Objetividade, uma fala objetiva, não palavras soltas ao vento, não mandar indiretinha. Vamos crescer um pouquinho. A 5ª série já passou. Vamos falar
nome aos bois, falar para a pessoa certa, pedir ajuda para a pessoa que tem condições de te ajudar, né? Isso tudo tem que ser avaliado antes. E eu espero que vocês consigam fazer isso e que aproveitem a energia dessa lua. Essa semana é uma energia muito forte, é uma energia muito poderosa que você está recebendo para alavancar, para sair do ciclo vicioso, para fazer diferente, para resolver o que precisa ser resolvido. E eu sinceramente espero que você consiga. Tá bom? Beijo gigante para todos vocês. Uma excelente semana. Aproveitem a lua cheia e mudem a sua vida. Mudem a sua realidade. Beijo, gente. Tchau, tchau.